Mais uma vez, boa tarde. Meu nome é Aguinaldo. Nós vamos estar juntos às segundas e quartas-feiras, nesse horário. Uma relação, como a professora Vilma falou, de interação. O meu conhecimento aliando ao de vocês, e nós iremos dirimindo dúvidas e acrescentando pequenas coisas que a gente possa melhorar nessa relação. O que é o português instrumental? Bom, diferente do português normal, o português instrumental ele não vai se prender a regras de orações subordinadas, adjuntos, adverbiais. Qual é a função do português instrumental? Ele vai priorizar uma forma de ler e escrever, basicamente de ter uma regra de escrever que não seja só focada naquela em que você tem a parte rígida, eu tenho que saber o que é uma concordância, uma relação entre orações, uma análise sintática. O português instrumental não vai se apegar a isso. Ele vai simplesmente dar regras de como ler e escrever da melhor maneira possível, sem se ater a esses detalhes. Não que esses detalhes não sejam importantes, eles são importantes, claro. Mas o português instrumental, por ser ministrado em pouco tempo, ele precisa realmente atingir algumas metas. Então ele tem uma determinação que é algo que seja funcional. Então esse será o nosso caminho a ser seguido. Obviamente que, como eu tenho frisado, nós podemos nos deparar com dúvidas. Olha, vamos trabalhar de tal assunto, eu sempre achei que era assim, porque não é assim, e nós vamos tentar realmente dirimir essas dúvidas na medida em que elas forem imediatas e se tornem não só o foco de um, porque às vezes a questão de um é o interesse de todos. Então vamos imaginar que nós estamos nessa sala aqui 60, mas nos outros polos nós teremos muito mais pessoas interessadas em aprender. Então, se muitas vezes nós pensamos que a nossa dúvida é única, não. Faça sempre essa pergunta de modo tal a que isso possa resolver um problema de quem está à distância. Às vezes nós temos uma dúvida, mas não, ela é muito boba, eu não vou fazer essa pergunta não, porque isso é elementar. E às vezes não é tão elementar assim. Então nós vamos ter essa relação de ir construindo, tirando dúvidas à medida que elas surjam, de forma que chega num dado momento em que nós já consigamos falar só no olhar. Eu vou com o tempo acompanhar a expressão de vocês e saber quando, talvez, o aluno não esteja acompanhando, ou esteja assim tentando pegar a informação, mas não quer interferir na aula. É preciso que vocês interfiram. Porque muitas vezes na cabeça de quem está à frente, aquilo já está resolvido. Olha, eu estou falando aqui de substantivo, na minha cabeça todos sabem o que é substantivo, não há nenhuma dúvida, não justifica ninguém interromper para perguntar. E não é bem assim que acontece. Assim como qualquer outra classe de palavras, assim como qualquer outra situação. É importante que a gente tenha essa necessidade de interagir e tenha também essa humildade de dizer, olha, isso eu não sei, isso eu não entendi. Porque é nessa relação que a gente vai conseguir construir alguma coisa. Como a professora acabou de frisar, nós não somos detentores de todo o conhecimento. Mas o conhecimento que nós temos, todos nós aqui presentes, vai servir para melhorar todo o nosso aparato. Nós temos aqui uma frase, ok? Eu posso dizer que é uma oração? Posso. Por que uma oração? Porque tem um verbo. Legal. Agora eu tenho uma frase. Tem uma oração? Por que não tem oração? Ela tem sentido. Eu grito socorro, você imagina que eu... imagina que eu
Tô na situação que eu vou precisar de vocês. Eu tenho um verbo e feliz é? A palavra feliz é classificada como adjetivo. Ok. Feliz é um adjetivo. E o que é um adjetivo? É a palavra que dá qualidade a um substantivo, a um pronome. Isso. Se eu for dividir isso aqui em termos, eu tenho sujeito, não vai ser, mas só para a gente fazer sujeito e predicado. A maneira mais simples de acostumar, que a gente ouve, é tudo aquilo que não é o sujeito é o predicado. Então, a gente agrava assim que é mais fácil, não é isso? Eu estou feliz, sujeito. Eu, predicado, estou feliz. Tá. Mas o senhor disse que esse não é o nosso foco. Não, não é o nosso foco. Nós não vamos nos ficar atendo quanto a essa questão de análise sintática, não vamos. Mas nesse primeiro momento, para manter uma relação, nós vamos começar a fazer interações para poder fazer com que vocês falem também. E que alguém se manifeste, olha, eu achava que era assim, não é assim. Qual a relação em termos de crase? É um assunto que suscita dúvida. Existem muitas situações de crase. Eu fiz aqui um esqueminha com os exemplos mais fáceis da gente interagir. Fui à escola. Essa frase precisa de crase ou não precisa? Ela precisa. Todos concordam que ela... Tá. E o que vem a ser essa crase? É o acento grave. Acento grave. Isso. Que indica a junção de uma preposição com um artigo. Isso. É importante o que a nossa colega falou, porque muitas vezes a pessoa confunde. O acento em si ele é grave. Crase será a contração dessa preposição com o artigo. Mas o acento por si só, ele é um acento grave. E é comum, óbvio, muitas vezes, eu levei muito tempo para entender isso, que o acento em si ele é grave. O nome dele não é crase. Enquanto o acento, ele é acento grave. Ele se transforma em crase quando há essa contração de um A mais um outro A, de um A mais um aquele. Então, essa relação, bem-vinda, essa relação que transforma o acento grave em crase. Mas se eventualmente, às vezes vem como pegadinha, até numa prova. Qual o nome do acento? Você vai lá e marca crase. Na verdade, o acento é acento grave. Tá? Por que nós vamos colocar crase nesse A? É a contração desses dois A, da preposição do artigo. Mas como é que eu vou saber se tem o A da preposição e o A do artigo? Isso tem a ver com o verbo. Esse verbo fui, ele pede essa preposição. Um outro verbo pode pedir uma preposição diferente. Então, para ser crase, a preposição teria que ser A. Então, eu vou ter que realmente... Mas isso, na medida que você pratica, que você vai adquirindo conhecimento, você vai percebendo que esse pede. Mas como? Praticando. Não tem como decorar todos. Eventualmente você acerta um, erra outro, mas é na prática que você vai adquirindo esse conhecimento. Então, esse A, quem vai a algum lugar. Fui A, então eu tenho que ter esse A. Ok. E esse outro A, onde é que aparece? Escola. Ah, mas por que escola pede A? Não pede uma outra letra, um outro artigo? Poderia ser o artigo O e não A.
Porque escola é uma palavra feminina. Porque escola é uma palavra feminina. Então, sendo uma palavra feminina, eu digo a escola. Eu não digo o escola. Sendo a escola, esse a aqui, ó, ele aparece necessariamente. Essa contração se dá na presença do plano. É como se eu escrevesse: fui a escola. Então, nesse caso, essa crase, ela existe porque ela preenche essas duas premissas. Primeiro, a necessidade da preposição que o verbo assim exige. Segundo, o segundo termo ser uma palavra feminina. Se em vez de fui à escola fosse fui, então, haveria crase nesse caso? Há crase? Por que não há crase? Porque nós estamos devendo aqui um artigozinho, né? É isso? Nós falamos o teatro, e não teatro apenas. Fui o teatro. Sendo a mais o, não haveria crase. Porque a crase tem que ter duas situações. Você tem que ter o a da preposição, mas o a do artigo. Como esse aqui, o segundo, é o, não tem crase. Então seria fui ao teatro, então não haveria crase nessa situação. É uma das regras que você vai perceber. Sempre que a palavra for masculina, e essa eu acho que a maioria já sabe, não vai haver crase. É simples. Tá? Há alguma dúvida nesse primeiro momento? Chorou perante a tela. Quem acha que leva crase? Levante a mão. Quem acha que não leva, que não precisa de crase é quem não levantou a mão. Perfeito? Ok. Não tem crase. Por que não tem crase? Nós dissemos no exemplo anterior que precisaríamos de uma preposição a, mais um artigo a, que é o artigo feminino. Qual a classe de perante? Qual é a classe? Como eu classifico perante? Preposição. Se perante já é preposição, eu não vou precisar colocar mais uma outra preposição a, porque ela já satisfaz aqui. Perante. Então eu não vou ter o a da preposição, porque eu já tenho uma preposição. Eu vou ter o outro a tela, que é o artigo. Então eu tenho um artigo, tenho uma preposição, só que essa preposição não é o a. Então ela não atende às minhas necessidades de ter uma preposição a, mas um artigo a. Então nesse caso, se não atende às duas exigências, não tem a crase. E eu devo admitir que ainda não consegui ainda pegar esse timing de interagir com os municípios. Mas vão me cobrar. Me cobrem. Aliás, eu falei agora, me cobrem, e é um erro. O que está errado em me cobrem? Não ouvimos. Os municípios não ouviram porque o microfone não está ligado. O me teria que vir após o verbo? Não pode começar a frase. Né? Isso. Eu não começo a frase com pronome oblíquo. Então, cobre-me. 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 Seria o correto. Quando eu digo me cobre, me dê, me deixe, eu estou construindo, que na oralidade nós usamos. Mas, corretamente, não é isso que diz a gramática. Então, quando eu ouvir me cobre, eu digo, professor, você falou errado. Não é me cobre, não. Cobre-me. Apesar de que outro dia eu estava falando sobre isso, muitas pessoas elas classificam como frescura da pessoa e querer falar direito, o que não é.
Eu posso até ter o hábito de dizer em casa, me dê isto, me dê aquilo, porque é um hábito que nós conseguimos. Mas quando nós vamos para a escrita, precisamos ter essa preocupação de saber que é uma regrinha. Não começamos frase com o pronome oblíquo. Podemos começar uma frase com pronome pessoal, com pronome possessivo, mas com oblíquo não. Ele no decorrer, no meio de uma construção, ele se faz presente. Há algumas regras que puxa ele fica anteposto ao verbo. Mas, em vias de regras, ele não flexiona o verbo. Eu não conjugo o verbo com pronome oblíquo. Então, chegamos à conclusão que chorou perante a tela não tem crase. Há alguma dúvida? Vocês conseguem ler que a letra cada dia é pior. Tem o direito a descanso. Nesse caso, temos crase? Eu vi afirmações e negações. Isso é bom. Isso demonstra que nós temos alguma dúvida. Vamos partir do princípio que precisamos preencher aquelas necessidades básicas. Tem o direito, quem tem direito a alguma coisa, não é isso? Ele pede uma preposição. Que preposição seria? A. Opa, já temos um A. Precisamos de mais um A. Descanso. Nós dizemos a descanso, o descanso. Então, vamos ter o segundo A? Temos? Não temos. Porque eu não digo a descanso. Essa palavra aqui, ó, lembra que vocês disseram há pouco? Ela é masculina. Se ela é masculina, ela não vai pedir o a, que é uma palavra feminina, é um artigo feminino. Então seria o descanso. Então, nesse caso, uma necessidade do verbo está preenchida, mas a segunda não. Então, não temos crase. Certo? Há alguma dúvida? Lembre-se, nós tivemos situação em que tínhamos a preposição a, porque ela estava ligada ao verbo, mas já o artigo não era. E tivemos o inverso, tivemos perante, que é a preposição que acompanhava o verbo. Então, é essa percepção que, se vocês começarem a tentar agora de uma forma mais próxima, vai diminuir em 80% a dúvida enquanto a crase. Parecia mais difícil até a gente fazer. A gente começa a fazer e aí, seguindo passo a passo, vai percebendo que esses pequenos detalhes é que justificam a regra. Olha, eu tenho que ter um A mais um A. Se eu tenho o primeiro A e não tenho o segundo A, eu não tenho crase. Se eu não tenho o primeiro A, não preciso nem mais ir adiante, porque eu sei que eu não vou ter a crase. Para ter crase, eu preciso de quê? A mais A. Pronto. Não teve no primeiro exemplo, não precisa nem ir adiante, porque você não vai ter. Ah, teve no primeiro, mas eu vou atrás do segundo termo para ver se ele pede um artigo feminino ou masculino. Mas se eu percebo que o segundo termo é masculino, eu já nem preciso me atentar para isso. Já, olha, não tem. Viajou a cavalo. Cavalo é masculino? Então tchau. Não tem crase. Bom, a frase é dirigiu-se a uma festa. Coloco crase ou do jeito que está bem. Mas se eu pensar aqui, ó, quem dirige se dirige a alguma coisa. Então tem um A, não tá? Ok? Tá certo? Festa não é feminina? Então, se é feminina, tem o artigo A, não é isso? A festa. Então seria um segundo A. É isso que eu disse? Duas premissas A mais A? Mas apareceu aqui um artigo indefinido. Pois é, nesse artigo então no meio da festa aí, e aí nós perdemos a crase. Então qual é a regra?
O segundo termo antecedido por um artigo indefinido elimina a crase, seria isso? Então, nós percebemos aqui que esse uma é um artigo indefinido. O fato de ele ser um artigo indefinido, ele não vai permitir que se tenha mais um artigo definido. Então, nessa relação, o outro A deixou de existir. Se eu não tenho um segundo A, eu não tenho crase. Então, nesse caso, é uma proibição do emprego da crase? Proibição. É visto como uma proibição, né? Uma proibição. Se não tiver as duas condições, a condição é essa mais essa. Atingiu a primeira, não atingiu a segunda, está proibido. Atingiu a segunda, não atingiu a primeira, está proibido. Tem que atingir as duas. Então, a presença de um artigo indefinido faz com que a crase deixe de existir. Que a crase nada mais é do que essa contração. Se você não está contraindo os dois, não existe crase. A crase não é só estilo. Aí eu boto crase e depois fica mais bonito. Não. A crase, ela justifica a sinalização de dois As. A mais A. Essa contração é que justifica com A. Poderíamos simplesmente escrever, se a regra assim o permitisse, A. Então, a presença da crase é isso, exatamente. Essa contração. E agora? Colocamos? Por que colocamos? Vamos lá. Atende a primeira exigência. Quem entrega alguma coisa a alguém, é isso? Ela vai pedir então uma preposição. Que preposição seria? Um A? E amiga? Tem o artigo A? Todos concordam, né? Quem me daria uma definição de crase depois de todas essas nossas interações? É a junção do artigo com a preposição. Na sequência seria a preposição com o artigo. Vem primeiro geralmente a preposição e o artigo. Essa contração pode ser feita A com A, e tem outras contrações, A mais aquele, mas nós não vamos adentrar nisso agora. Nesse primeiro momento, há alguma dúvida que vocês tinham antes e que conseguiram dirimir agora? Quem tinha alguma dúvida? A minha dúvida é a respeito do significado da crase, como eu poderia usar e o sentido dela nas palavras, nas frases. Isso. Qual o valor dela naquele conjunto ali das frases? Porque muitas vezes as pessoas podem pensar que crase é só um estilo. Eu boto crase e fica mais bonito. E não, ela é uma exigência da língua. Eu tenho essas duas condições e preciso crasear, para saber que ali existia um A, preposição, e um A, que é o artigo feminino. Então, essa é uma condição. Quando você consegue entender isso, você não erra mais na crase. A crase é difícil? Até você entender. À medida que você entende a existência dela, quando você pega o texto, você vai começar a ficar exigente. Vai ler o jornal, vai ler uma revista, você vai buscar essa presença da crase. O professor falou que tinha que ter uma preposição mais um artigo, porque não crasearam. E pode acontecer, o jornal pode esquecer, a revista pode esquecer, um folder pode esquecer, na hora de diagramação alguma coisa pode passar desapercebido. Mas você não pode esquecer quando estiver fazendo qualquer avaliação. Aí a você não é dada a segunda chance. Porque o jornal pode se manifestar depois de botar uma nota lá errada, cometer um erro e tal, mas na avaliação sua, não. Alguém mais tinha dúvidas sobre o uso da crase que acabou agora? Regra da crase. Vamos lá. Para crasear, eu preciso ter, primeiro, complementando o verbo vai pedir uma preposição. Essa preposição necessariamente tem que ser A. Fui à praia. A, que acompanha o verbo ir, fui. E praia, por ser uma palavra feminina, eu não digo o praia. Eu não digo só praia. Geralmente eu digo fui à praia. Subentende-se que eu teria que dizer fui à praia. Essa é a primeira situação para eu ter uma crase.
Eu tenho que ter dois As se contraindo. O que é essa contração? É essa junção. Quando eu falo contração, essa junção. Eu poderia na grafia escrever A? Poderia, mas a gramática me exige que eu faça essa contração. Essa contração é que se torna o nosso acrase. Ah, mas e o acento é crase? Não. O acento é o acento grave, ele existe. É o acento grave, que ele é posicionado invertido em relação ao agudo. Tem o acento agudo e o acento grave. A crase, ela sempre vai pender para o lado contrário. Muitas vezes a pessoa até sabe que a palavra é craseada, mas na hora de colocar o acento inverte. Então é comum percebermos em textos, a pessoa sabia que tinha uma crase, mas ela utilizou o acento de forma invertida. Esse acento é o acento agudo. O da crase é o grave. Ele é invertido para o lado contrário. Essa é uma situação. Nós falamos que, num outro exemplo, é para Normandia que está... É o polo de Normandia que está querendo explicação. Tivemos mais um exemplo que nós temos aqui, em que utilizamos a preposição perante, e justamente por ser uma outra preposição, é que aboliu-se a crase. Esse perante é preposição. Por ser preposição, elimina a preposição a. Então, ele ia atender a segunda condição, mas não atenderia a primeira. Então, perante já é preposição. Posso, sim. A frase é: chorou perante a tela. O verbo chorar, ele chorou, pediu uma preposição. Essa preposição que ele pede não é a. Chorou a. É chorou perante. Alguns verbos vão pedir de, desde. Então, é só atender. E essa atenção que vocês precisam ter só se faz no uso constante. Não tem como ser... assim, quais são as preposições? A, ante, até, após, de, desde. Então, à medida que você vai usando o verbo, quando você fala, muitas vezes essa preposição já vem junto. Tenho fome de. Eu não digo tenho fome a. Você vê que automaticamente o de já veio junto com fome. Então, tem certos termos que ao você utilizar, automaticamente, você já traz com ele a preposição que o acompanha. Então, isso é acompanhar no dia a dia, ter atenção e ler, né? Tirar essas dúvidas. Você vai lendo e vai diminuindo as dúvidas que você tem. Não dá para gravá-los todos. Sei todos. Não. Isso é coisa de exercício diário, constante, tá? Nessa situação, temos crase? Nós nos separamos aqui com uma situação em que... uma situação nova. Mas mesmo assim, vocês querem manter a crase? Posso crasear, então? Sem dó nem piedade. Posso botar a crase aqui? Vou colocar. Mas a nossa regra, explicada até o momento, dizia que precisaria ter a contração da preposição a, mais o artigo feminino a, foi isso? Mas eu estou vendo ali um mais. Então, diferente, não é? E como é que eu vou ter certeza que eu estou craseando? O que modifica nessa relação? Ele vai funcionar como uma locução às pressas, que seria o apressadamente. Não é isso? Então, é uma locução. Então, o macete é exatamente isso. Toda vez que tiver uma locução feminina, é craseado.
essa locução. O que é a locução? É a presença do as pressas que substitui. Pode falar. As pressas não é apressadamente? Apressadamente não é um advérbio? Não funciona como advérbio? Essa locução, às pressas, substitui o advérbio. E é uma locução feminina, não é os pressos, é as pressas. Essa contração é que faz com que, sempre que tiver, que essa é uma das regras que vocês vão ter, sempre que você tiver uma locução adverbial feminina, você vai ter a crase. Olhou, está lá uma locução, é feminina, crase. Então, se eu passar alguma atividade doravante sobre crase, não vai haver nenhum de jeito e maneira. Mas lembra que antes de a gente ter essa interação, alguns diziam que crase era difícil? Eu acredito que eu não sei se muitas pessoas aqui já passaram por isso, mas costuma-se falar muito que assim, a crase, ela é antes das palavras femininas, só que tem todo um jogo, tem toda uma sequência que a gente precisa internalizar. Então eu ainda tenho dúvida, né? Está bem esclarecido, eu já tenho um rumo. A partir de hoje, eu tenho já um norte, porque tem diferença, não é assim? A gente vê aí toda a sua colocação, então falta, no meu caso assim, praticar exercício, né? Para me internalizar realmente as regras. Essa relação que você vai ter com a crase é assim, não acontece por acaso. A relação que você vai construindo é à medida que você utiliza. Se você sabe que você precisa ter duas condições, pelo menos iniciais, para ter uma crase, que é uma preposição e um artigo, basicamente você vai tentar identificá-los na frase. Olha, cadê a minha preposição a? Se eu não achei, não tem crase. Achei a preposição, mas não estou achando o artigo. Se não tem um artigo, então não tem a crase. E esse exemplo do perante, ele é muito bom porque desmistifica a questão da preposição. Porque você vai achar, eu tenho um perante, eu vou colocar mais um a? Não, porque a preposição já é o perante. O que muitas vezes pode induzir ao erro é a pessoa não identificar o perante como preposição. Ela não ter esse domínio das classes de palavras, e aí ela criar dúvida. Mas você diz, não, peraí, eu já tenho uma preposição aqui que é perante, então o a já dançou, esse a não existe mais. O outro a se vai justificar se o termo for feminino. O termo feminino vai pedir um a necessariamente. A casa, a família, a menina, tudo que for feminino. Ele mesmo que esteja subentendido, ele existe. Se o termo é masculino, aí não tem o a. Então, essa relação que você tem de preposição com o artigo é que mata essa charada. Essas pequenas coisas. Você observou também que nós tivemos um exemplo em que o artigo era um artigo indefinido. Tendo a presença de um artigo indefinido, eu não vou ter mais um outro artigo definido. Eu não vou ter uma a. Então, isso faz com que, ao ler, você já elimine uma série de dúvidas. Eu tenho uma locução em feminina, eu vou ter crase, necessariamente. Não precisa nem se preocupar, viu lá a locução? As pressas, né, que vale a um advérbio, apressadamente, se for substituir. Pronto. Agora, é claro que nós não vamos dizer que é fácil. Não é fácil. Mas exige prática. É essa prática que a gente vai construindo à medida que utiliza. A utilização, o uso constante que faz com que nós tenhamos. Muitas vezes, quando nós construímos uma frase, internalizada, nós já temos a estrutura na cabeça. Eu vou dizer, eu pensei, a minha frase já está pronta. Eu quero ir para casa. Ela já está prontinha. Eu usei gramaticalmente eu, que é um pronome.
Eu vou precisar de um verbo, porque eu não posso botar eu, você, que eu estaria usando dois pronomes. Então, eu já tenho essa estrutura internalizada, que eu sei que eu vou usar um pronome. Se eu estou me referindo à primeira pessoa, sou eu. Vou usar o verbo que eu quero expressar, que ação é essa que eu quero desenvolver, e vou fazer o complemento. Então, isso acontece automaticamente. Tudo que nós vamos falar, quer ver um vício de linguagem que muitas vezes alguns de nós cometem? É a concordância. Eles vão embora. Porque na cabeça dele o verbo era aí, então vai. Ele não respirou um pouquinho para esperar. Eles têm que flexionar esse verbo. Não é que ele não saiba. É que muitas vezes na construção muito rápida ele pega e não flexiona o verbo. Isso acontece. À medida que você usa, a possibilidade de errar é bem menor. Porque automaticamente seu cérebro já funciona buscando qual é o termo correlato. Nós vai. Não é um erro gramatical em termos de norma culta. Mas a marcação hoje em dia já se considera que quando você diz nós, pressupõe que foi mais de um. Você e alguém. Se a flexão do verbo ficou a desejar, isso não vai interferir na mensagem. Oralmente. Porque antes, se eu dissesse nós vai embora, os caras me matavam. Você ia ser crucificado. Pô, como é que não sabe que nós tem que flexionar? Hoje em dia, você não pode mais considerar como erro. A mensagem? Foi. Agora, eu não posso me dar ao luxo de escrever assim. Isso eu não posso. Dentro das... Posso entre eu com meu amigo numa rede social, até que eu posso. Mas numa relação oficial, eu não posso usar. É isso que acontece na língua portuguesa. É o uso. Ninguém fica dominante das normas se não praticá-las. É a utilização. À medida que eu uso muito a gente, eu esqueço do nós. Ah, mas isso empobrece? De certa forma, sim. Mas para uma linguagem hoje coloquial, é o que mais usamos. Porque é mais fácil você pegar o agente e achar o verbo ali. Ah, a gente fez. Beleza. Nós louvamos. Nós pretendemos. Alguns verbos a gente já sabe a concordância, né? Então fica fácil. Mas tem alguns, nós aprovemos ou aproveríamos. Então, nessa medida que você vai ter uma dúvida, o agente é muito mais fácil. Porque a possibilidade de erro é menor. Posso usar isso? Eu uso na oralidade, mas eu vou para a escrita, não vou me dar o luxo de estar utilizando só isso, porque eu vou empobrecer a minha redação, o meu cartão de visitas. Alguém mais se manifestou em algum polo, alguma dúvida? Dúvida sobre a frase, entregou o caderno à amiga. Que é se usa ou não a crase na frase. A frase era... Entregou o caderno à amiga. Vou escrever aqui. Por que nós colocamos crase? Qual é a primeira condição para colocar a crase nessa frase? Vamos lá, me ajudem. Eu precisaria ter uma preposição. Entregou o caderno à amiga. Eu uso crase? Por quê? Eu tenho que ter um A. É isso? E tenho que ter mais um A. Eu tenho essas duas condições? Quem entrega alguma coisa a alguém, não é isso?
Entregou o caderno. Ah, mas eu tenho U aqui. Isso que cria dúvida. Não é isso? Talvez aí ela esteja a dúvida. Eu acho que continua com crase ainda. Mesmo trocando o caderno por caderneta, né? Alguém discorda? Então vocês concordam que atinge as duas condições? Sim. Porque, professor, Pode falar. eu estudo para concurso através de videoaula, então ele explica de uma forma muito resumida. Uma das formas é substituir o a pelo para, se ficar com sentido, tem crase, e a outra seria substituir a palavra feminina por uma masculina. Se aparecer ao, tem crase. Que apareceria ao. Isso. Só que isso aí é uma coisa muito resumida para concurso. E essa colocação do nosso colega é importante, porque algumas regras, como essa de você substituir por uma masculina que vai para o ao, é que eu digo, que você vai acrescentando à medida que você vai praticando. O nosso universo de conhecimento só se dá à medida que você utiliza. Internamente você vai acrescentando, olha, eu uso porque eu sei que é. Agora, na verdade eu uso porque eu uso. Mas muitas vezes eu uso sem saber que é. E está lá. Então é isso. Algumas regrinhas que são chamadas de macetes, a gente vai adquirindo à medida que a gente vai praticando. Para, o a, porque eu uso o para e não o a. É isso? Fui para Manaus e fui a Manaus. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Qual é o sentido? Qual é a ideia que está implícita aí? Então, essas coisas a gente vai adquirindo à medida que usa. É aí que a gente consegue dirimir essas dúvidas, como utilizar. Eu fui para Manaus. Tá certo, você foi para Manaus. Mas dizem que quando você usa o para, tem a ideia de que você não vai voltar. Não sei quem inventou isso. Nada me impede de voltar. Mas, gramaticalmente, eu digo, eu fui para Manaus, que se diz que é como se eu ficasse aprisionado a Manaus, eu não posso voltar mais. Eu tenho que dizer, eu fui a Manaus porque eu pretendo voltar. É regra. Mas nem sempre a gente concorda 100% com a regra. Gramaticalmente é isso. Se eu quiser me fazer entender e ser respeitado, eu tenho que escrever assim. Mas eu posso pensar diferente. Mas só não posso colocar isso numa condição oficial. Então, muitas vezes a gente fica se apegando, mas por que essas minúcias da língua? Porque a nossa língua foi construída assim, com esses detalhes. E muitas vezes, esses pequenos detalhes fazem uma diferença terrível. Nós vamos perceber isso quando estivermos estudando a questão da pontuação. A vírgula, por exemplo, que em regra geral, a gente diz, para que serve a vírgula? Para que serve a vírgula? Vou perguntar a vocês. Pausa. Essa é a ideia que a gente tem. Eu uso a vírgula para dar uma... Eu acredito que é para, conforme a mudança da vírgula, ela modifica o sentido da frase também. Então ela é muito importante para separar as frases quando elas estão falando a respeito de algo e você quer passar para outra, na mesma frase, comunicar uma outra informação. Então as vírgulas, elas separam para dar essa separação através da vírgula e para modificar o sentido também. Ela tem uma série de funções. Por exemplo, nesse caso aí, a vírgula ela separou orações, que são coordenadas. Mas a importância dela é que elas estão determinando onde começa e termina. Mas curtinho assim, tem três verbos ali. De uma forma elíptica, eu tenho que ali, eu vim, eu vi, eu venci. Está subentendido que tem um pronome ali. E a vírgula não está só fazendo uma pausa. Ela está separando orações que se sustentam separadamente, por si só. Quando eu digo eu vi, eu vim, pronto, você entende o que é eu vim. Que eu me desloquei de algum lugar e eu vim. Ela tem um sentido completo.
Eu vi, também não tem? Eu venci, também não tem? Então a vírgula tem uma das funções dela é essa. Uma vírgula mal colocada num texto modifica muita coisa, modifica um sentido, modifica uma instrução, modifica um pensamento. Por exemplo, ataca, sem piedade. Não é isso? A mensagem está clara, não poupe. Acabou. Não tem como pensar duas vezes, você entendeu correto, não poupe. Agora, eu pego a vírgula, e agora o que acontece? Chega. Não ataque. Muda completamente o significado? Muda. Ou seja, a vírgula, que parece uma coisa simples, ela pode ter importância fundamental. E não é só ela, é tudo que você usa na língua. Nada é por acaso. Você vai usar os dois pontos, vai usar o ponto e vírgula, vai usar o ponto final, vai usar uma exclamação, vai usar uma interrogação. Tudo isso tem a ver com o que você quer dizer. Às vezes a tua frase está até bem pensada, mas ela pode estar ambígua. Utilização de seu, teu, matou seu pai, essas coisas causando dúvida. Vi o incêndio do edifício. O que é que vocês entendem? Vi o incêndio do edifício. Essa é uma frase que causa ambiguidade, não causa? O contexto poderia me dizer o que eu vi realmente, mas essa frase por si só não deixa muito claro. Eu posso imaginar, e qualquer um pode imaginar, que eu estava no edifício e vi um incêndio. Não é isso? Estava no edifício e vi um incêndio qualquer. Eu vi. Ou pode nos levar a imaginar que eu estava em algum lugar e vi o edifício pegando fogo. Não é isso? Ela não é clara. Ela me permite essa ambiguidade. Eu precisaria de mais informações para saber qual das duas situações realmente eu presenciei. Se eu estava no edifício e vi o incêndio, e aí precisaria qual incêndio é esse? Porque quando eu digo vi o incêndio, é um incêndio que é específico, não é um incêndio qualquer. Aí saber que incêndio é esse. E se eu estava no edifício, estava no edifício e vi o incêndio. Ou se de fora eu vi o incêndio. São coisas que quando a gente escreve, na cabeça de quem escreve, está tudo entendido. Você escreve e imagina que todo mundo vai pensar igual a você, porque você teve aquela reflexão. Nem sempre. Por isso, quanto mais claro você for, somente na escrita, evita a dúvida. Eu acho que já falei demais por hoje. Se vocês quiserem falar, temos alguns minutinhos para alguém se manifestar. Caso queiram, não necessariamente, mas sugestões, opiniões, avaliações, são sempre bem-vindas. Críticas principalmente, porque são elas que fazem com que a gente melhore. A palavra está com vocês. Só confirmando para quarta-feira, no mesmo horário. Espero da minha parte ter acrescentado alguma coisa nesse pouco tempo que tivemos. Bom, por mim, eu dou por encerrado. Tenho um bom retorno. Quarta-feira às 16 aqui. Muito obrigado.